Falar sobre eleições do outro lado, do lado do eleitor. Porque o prazo para emitir ou regularizar o título de eleitor será encerrado em todo o país amanhã, dia 4 de maio. Por isso que nós aqui do Jornal da Manhã conversamos e recebemos com muita alegria Andréa Campos. Ela é chefe do cartório da terceira zona eleitoral aqui de Natal e vai esclarecer como é que vão funcionar esses momentos finais para você tirar e regularizar o título de eleitor. Andréa Campos, muito bem-vinda ao Jornal da Manhã. Muito obrigada, Virgínia. Bom dia a todos. Eu estou aqui à disposição para responder aos questionamentos feitos pelos eleitores, da bancada também aqui, de Júlio, de Laure. Estou à disposição. Nessa reta final, faltando poucas horas aí para o fim do prazo da emissão, quais são as estratégias da Justiça Eleitoral para receber o maior número de interessados nesse serviço? Virgínia, ontem a gente teve um probleminha com relação à questão da internet e tivemos 3 horas de paralisação dos serviços, 2 horas na parte da manhã e 1 hora na parte da tarde. Isso gerou filas, descontentamento dos eleitores e por essa causa, tanto o corregedor, o desembargador Cláudio Santos, quanto o desembargador Gilson, o presidente do tribunal, eles emitiram uma portaria aumentando o expediente. Então, hoje o expediente vai estar mais elástico até às 17 horas, mas lembrando que é com distribuição de fichas, porque a nossa capacidade de atendimento era de 600 pessoas por dia naquele horário de expediente, que era até às 14 horas. Agora, até às 17, no dia de hoje, e amanhã até às 18 horas, o nosso horário, a nossa capacidade fica para 900 eleitores hoje e amanhã 1.000 eleitores. Então, as fichas são distribuídas no início do expediente, e parando essas fichas aí, a gente vai aguardar o final do expediente para ver se pode atender mais algum eleitor. Essa portaria vale para os cartórios de Natal e do interior? Natal e interior, Virgínia. Então, assim, a gente recomenda que o eleitor, ele procure a internet, ele procure o serviço na internet. Ontem eu atendi vários jovens e esses jovens dizendo que não confiavam de fazer o seu requerimento pela internet. E eu disse, mas você usa a internet para você pagar suas contas, você analisa, sites e tudo, faz tudo pela internet. E por que você não confia? Não, é aqui eu já saio com títulos, mas você também recebe o título na sua caixa postal em até 5 dias úteis. Então, não há motivo para você estar aqui. E pode ser feito também por título online, Você pode ser apresentado algum título online ou não? Tem que ser de papel mesmo? Não, a gente já está falando no dia da eleição. Eu já estou falando para frente, porque quem recebe, o pessoal pode pensar, não, eu quero ir para lá para eu garantir o meu título de papel. Parece uma ansiedade, Exatamente. Eu acho que é aquela tradição, E assim, a gente tem visto muitas fake news, Então, muitas pessoas dizendo que títulos de pessoas idosas, tenham sido cancelados. Isso gerou muito tumulto. Eu recebi, semana passada, uma pessoa de 90 anos de idade, dizendo que queria votar nas eleições e que tinha recebido essa notícia. E eu expliquei para ela que ela estava regular e ela queria a certidão de que estava regular, entendeu? Então, assim, é uma ansiedade muito grande para as eleições, tanto de um lado quanto de outro. As pessoas querem realmente participar do processo democrático, mas elas não estão vendo limites nisso, E estão espalhando notícias falsas e causando muito tumulto para a gente, desacreditando o serviço da Justiça Eleitoral. Então, assim, é importante que se diga que todo o sistema de cadastramento de eleitores que é disponível na internet é o que nós usamos no cartório eleitoral. Não há nenhuma diferença. E o título que ele vai receber, o título eleitoral que ele vai receber na sua caixa postal é aquele mesmo título que é impresso na impressora de lá do tribunal, da zona eleitoral, e é entregue para ele. Não há nenhuma diferença nisso. Com a grande diferença de que ele não vai enfrentar fila, ele não vai gastar combustível nem de passagem de ônibus, não vai gastar o seu tempo e ele pode fazer a qualquer hora do dia. Então, é importante que se diga que nós nos preparamos, nós fizemos um planejamento para receber somente aquelas pessoas que eram excluídas digitalmente, para os idosos que não têm essa facilidade de mexer com a tecnologia. Mas, infelizmente, jovens, adultos, que a gente sabe que lidam com a internet diariamente, eles fazem questão de ir lá, porque dizem que não acreditam que, passado o prazo, vão receber o título. E deixando bem claro que a Justiça Eleitoral... Eleitoral... Vai brigar agora por causa disso? Só para lembrar o eleitor que a Justiça Eleitoral é uma justiça muito organizada, preparada, trabalha com antecedência, E isso jamais vai acontecer. Se você conseguiu emitir seu documento pela internet, saiba
que você está no caminho certo e vai receber o seu título de eleitor, sem nenhum risco, né? Com certeza, Virgínia. Agora, o que é que acontece muito? O eleitor, ele faz o pedido pela internet, coloca lá um documento com pouca visibilidade, a gente baixa esse documento em diligência, manda um e-mail para ele, para que ele tire uma outra fotografia do documento, e ele simplesmente não responde. Ele não responde. Então, passa-se aquele prazo de 3 a 5 dias, para ele responder, ele não responde. Aí ele tem o título dele indeferido. Aí depois ele vai reclamar que fez o requerimento e o título foi indeferido. Porque ele não acompanhou o procedimento, entende, Júlia? Sim. Ele não acompanhou todo o procedimento. Então, caso o eleitor faça o seu pedido e até 5 dias ele não olhe a caixa postal, ele vai ter o título dele indeferido. Com certeza. André, muitas pessoas também têm a dúvida sobre a regularidade do título, do próprio título. Eu não votei, eu não sei se meu título, se nessa eleição eu posso votar ou não. Como saber se o título está regularizado e como fazer para regularizá-lo através da internet? Certo. Ele pode entrar no site do TRRN, trrn.jus.br. Lá tem uma aba chamada Eleitor Eleições e também tem o autoatendimento do eleitor. Ele entra lá no atendimento online e lá ele vai tirar uma certidão de regularidade eleitoral. Ele vai colocar lá o número do título dele, o nome completo, data de nascimento, o nome da mãe e vai pedir a emissão dessa certidão. Se não sair a certidão, vai dizer lá, procure o cartório eleitoral. Ele dá uma ligadinha para o cartório antes de ir para procurar saber por que é que está irregular. Às vezes a pessoa está respondendo a um processo judicial e está suspenso, né, o seu direito político. Às vezes é porque teve a revisão eleitoral e ele não compareceu à revisão eleitoral e teve o título dele cancelado. E outras vezes é porque ele não votou nas 3 últimas eleições consecutivas. Cada turno de eleição conta-se como se fosse uma eleição. Primeiro e segundo turno. Primeiro e segundo turno são Ou 2 seja, eleições. Quem não votou no segundo turno para presidente e não votou para prefeito está com o título cancelado. Sim. Né? Provavelmente. Sim. E assim, é importante que se diga que na eleição passada, o TSE, ele abonou essa falta por conta da Covid. Então, a gente não está nem contabilizando a eleição passada, Júlia. São as eleições de 2016 e 2018. Entendeu? Mais ainda, né? Então, assim, o que acontece muito é as pessoas dizendo, não, meu título foi cancelado, como eu recebi um senhor de idade lá, meu título foi cancelado, mas eu já tenho 70 anos e não é para cancelar. Sim, o senhor tem 70 anos hoje, mas o senhor votou nas últimas eleições? Não, realmente eu faltei. Por isso foi cancelado, não é pela sua idade, porque a fake news que saiu era porque as pessoas, a partir de 70 anos, sim, o TSE estava cancelando os títulos. Não está. O voto, ele é facultativo a partir dos 70 anos de idade. Ou seja, ele votando ou não, ele tem um título dele lá intocável. Só uma dúvida. Assim como Se eu tinha 65, não votei e agora eu tenho 70... o que ela está dizendo, o título pode ser cancelado. Pode ter sido cancelado. Entendeu? Sim, não é pelo fato dele ter também. 70 anos hoje. Entendi. É porque ele não cumpriu, né, o seu dever cívico de votar ou de justificar. Apto, né? Quais são as consequências de você estar com o título cancelado? O que acontece com o cidadão que fica nessa situação? Primeiro, ele não vota nas eleições, não é? Se ele for aprovado no concurso público, ele não pode exercer aquele cargo público até que ele regularize a sua situação eleitoral. Se ele for se matricular na instituição oficial de ensino superior, ele também não pode, porque ele também tem que estar. Empréstimos em instituições bancárias, da mesma forma, tem que ter o título de eleitor. Hoje, fazer uma identidade civil, né? O RG precisa ter o número do título, o CPF precisa de um número do título. Apto. Isso, apto. Se tiver cancelado, você não consegue. Para vocês terem uma ideia, até para o sepultamento de uma pessoa precisa estar com o número do título daquela pessoa falecida. Se não tiver cancelado? Se tiver cancelado, aquela pessoa nunca fez o título, ele tem que ir ao cartório e o cartório emite uma certidão circunstanciada dizendo que aquela pessoa estava com o título cancelado ou que ela nunca foi eleitora. Quer dizer, um documento. Mas é um documento que é fundamental, não é só para votar.
ele está atrelado a várias outras... Inclusive aos benefícios sociais, com certeza, também. Também, né? Virgínia, também. A gente provou disso, né, na revisão do eleitorado, em que a gente falava a respeito disso, porque há um cruzamento de dados, né, dos sistemas do governo federal com do TSE e Receita Federal também. Então, assim, é importante estar em dia. André, perdão, Virgínia. Vai lá, Júlio Pinheiro. Vou dar uma hora à turma do chat aqui. O Bruno Antunes, ele está falando. Vamos lá. Por favor, perguntem sobre o aplicativo e-título, que não estava funcionando para emitir o título. E também aqui o Yuri Bagadão, ele está falando, o site e o app estão apresentando estabilidade desde ontem, estava impossível de acessar. Hoje o que está acontecendo? Quando eu saí do cartório, eu não verifiquei isso, mas é para estar normal. Estava normal ontem no final do expediente. O aplicativo e-título. O aplicativo e-título, ele está fora do ar desde ontem e vai ficar hoje e amanhã também. Volta dia 5. Por quê? Porque ontem nós tivemos mais de 500 mil de acessos para a regularização do título ou a emissão da primeira via do título. Isso fez com que o sistema do TSE caísse. Então, a gente ficou de fora. Tanto essa questão do e-título, porque senão ia ficar muito pesado lá para o servidor do TSE, como também a questão da análise dos títulos NET. Todas aquelas pessoas que fizeram o pedido pelo título NET desde sexta-feira da semana passada, a gente está impossibilitado de analisar esses títulos após o final do expediente para o público externo. Ontem nós não analisamos nenhum título. Então, assim, aquela resposta que nós tínhamos de 2 a 3 dias úteis, no máximo até 5 dias úteis, para o eleitor, vai demorar mais um pouco. Por quê? A gente só vai poder analisar esses pedidos depois do dia 4, e se a partir do dia 5. E se tiver algum problema, o que é que vai acontecer com esse eleitor? Esse eleitor, ele vai receber a comunicação da gente até o dia 30 deste mês. A gente tem um prazo até o dia 30 de maio para a gente fazer todo o trabalho com esses títulos aí. Então tem que dar entrada no processo até o dia 4, mas o processo Exato. continua o até processo o dia 30. interno de análise da gente vai até o dia 30, até o final do mês. É um importante aviso aí para as pessoas tirarem um pouco a ansiedade, né? Para não ficar ansioso e ficar fazendo o título. Não, porque eu não recebi, aí faz de novo. Aí cai em duplicidade. Ele vai ter que se justificar por que é que ele pediu 2 vezes o requerimento, Então entendeu? tem que ter calma. Tem que ter calma e esperar. Ele já tem o número do protocolo, ele tem ciência de que fez, tem a prova de que fez. Então, se demorar muito, ele entra em contato com a zona eleitoral dele e procura saber o que é que está acontecendo. André, se você não tiver o número do seu título de eleitor e quiser fazer essa atualização através do site do TRE, é possível somente com CPF? É possível, sim. É possível. Porque muita gente não tem, né, o próprio documento. Tem, exatamente. Inclusive lá, Júlio, quando você vai fazer o pedido, é uma segunda via, é uma mudança de local de votação, aí tem lá, tem o título e sei o número. Tem o título e não sei o número. Não sei o número. Tem todas as opções. Ele vai escolher lá e ele só vai preencher aquelas informações que são obrigatórias que vêm depois dessa informação. Para a gente decorar o número do título, devia ter no Pix. A gente decorava rapidinho. É verdade. Era mais fácil. André, outra coisa também, desculpa, eu estou até me alongando aqui um pouco. Muita gente fica pensando na possibilidade de que a Justiça Eleitoral, como está tendo esses problemas de internet, fake news. não, da própria internet, do serviço que está bugado, que a Justiça Eleitoral poderia estender esse prazo após o dia 4. Qual a possibilidade disso acontecer? Nenhuma. Nenhuma, por quê? Porque é um prazo estabelecido no calendário eleitoral. 150 dias antes da eleição, o cadastro eleitoral ele tem que fechar para que dê tempo da gente conseguir colocar esses eleitores todos em urna eleitoral, em sessão eleitoral. Então, tem todo um procedimento após a emissão do título que tem que ser obedecido. Então, não há possibilidade de elasticidade desse prazo. Por quê? Porque a eleição ela tem que acontecer de acordo com a Constituição Federal no segundo domingo, né, no primeiro domingo de outubro. Então, assim, não há condições. Se fizer dessa forma, a gente teria que mudar a data da eleição. Então, fica impraticável. Porque, Virgínia, a gente teve aí o ano passado inteiro para o eleitor regularizar a sua situação. A gente teve desde janeiro que Carla, a assessora de comunicação, ela fica chamando os eleitores, entendeu? Nós tínhamos, assim, em média, em janeiro, 50 pessoas pedindo. Lá no cartório, acho que não chegava nem a 30 pessoas para a gente atender por dia. Então, e não foi por falta de aviso, não. Eu até silenciei o TRE de tanto que Carla posta diariamente. Não é? Parei. Parou, né? Já está ok. Já estava passando o limite. Mas tem que chamar o eleitor, com certeza. né? Então, assim,
teve todo o tempo, entendeu, Virgínia? Então não é porque agora, no né? final que você vai agora você um vai prejudicar todo um trabalho, todo um planejamento de 2 anos para atender o eleitor. André, eu queria que você falasse um pouco, a gente está vendo o foco também da Justiça Eleitoral no Brasil, convocando o jovem eleitor para tirar o primeiro título, né, de eleitor, Sim, uma campanha sim. nas redes sociais, nos veículos de comunicação, né, esse incentivo. Por que convocar esse jovem de 16 anos para tirar o título? E qual é o perfil desse jovem que pode, hoje e amanhã, procurar a Justiça Eleitoral? Virgínia, esse trabalho com os jovens, ele é feito há muito tempo, muitos anos. A gente tem o eleitor do futuro, né? O eleitor do futuro, lá no tribunal, isso há mais de 10 anos. Ele é feito nas escolas, preparando aquelas crianças de 10, 12 anos para a eleição, para quem quando ele tivesse 16 anos, ele já se habilitasse para as eleições. Então, isso é antigo. Agora, o que é que está acontecendo hoje? A gente está vendo nas mídias sociais artistas conclamando os jovens para participar. Sim. Porque mesmo eles tendo a condição, né, de se alistarem, mesmo sendo facultativo, ele não é obrigado a se alistar, né? Tá chamando eles porque é uma força política para apoiar um lado ou outro, entendeu? Despertando no jovem esse interesse pela política. Mas esse despertar, o TSE já tinha há muito tempo, através da escola judiciária, quando implantou o programa Eleitor do Futuro. Então, não é uma coisa recente da gente, só que agora, com as redes sociais, tem se agravado, né, com esse apelo. Essa polarização, né, entre Isso, os lados, entre os querendo lados. levar para esse lado, mas na verdade é uma estratégia de se incentivar os jovens já a entrar no processo. Quem tem 16 anos pode votar em quem quiser, viu, pessoal? Não é. Exatamente. Outra dúvida, Dé, também, que a gente passou por um período de pandemia, ainda está na pandemia, mas, Sim. enfim, graças a Deus melhorou. Com relação à biometria, como é que vai ficar? Quem não fez o cadastramento biométrico, vai ser exigida a biometria? Não, como é que tá? Não vai ser exigida a biometria. A gente só vai convocar os eleitores, né, que fizeram o título, que atualizaram, né, seus dados, somente quando o TSE liberar, Júlio, e isso não tem data marcada. Isso pode ser no próximo ano, como pode ser daqui a 5 anos, a gente não sabe. Né? E o eleitor, ele pode votar normalmente, tanto aquele que fez biometria, quando fez a primeira vez, como aquele que regularizou agora, quando emitiu agora o seu primeiro título, todos vão poder votar normalmente. Mas vai ter o eleitor? Não terá, eleitor. Não terá. Né? Pelo menos a informação que eu tenho até agora é que não terá, porque muitos não têm a biometria. Então, ficaria um sistema misto, né, híbrido de votação. Isso ia causar muito tumulto, principalmente nessa eleição, que são 5 telas de votação. Então, ia demorar ainda mais, porque a cada eleitor que não colocasse a sua digital, o mesário teria que colocar lá na ata da mesa, né, receptora de votos, que aquele fulano de tal não colocou a biometria. Então, isso inviabilizaria a eleição. Esse prazo de 4 de maio que se encerra amanhã é o mais importante para o eleitor nesse processo, até chegar o primeiro domingo de outubro, Andréa? É um prazo bastante importante para poder votar nas eleições, certo? Depois a gente vai abrir um prazo, que é em julho, se eu não me engano é dia 18 de julho, que é para o eleitor que vai estar em trânsito. Certo? Se ele é eleitor de Natal, mas no dia da eleição ele vai estar em Mossoró, por exemplo, ele pode, nesse prazo, 18 de julho a 18 de agosto, dizer à Justiça Eleitoral que nessa data da eleição ele vai estar lá em Mossoró. E nessa eleição ele vai poder votar para presidente, governador, deputado federal e deputado estadual. Voto em trânsito. Por quê? Ele é eleitor do Rio Grande do Norte e vai estar numa cidade do Rio Grande do Norte. Se ele estiver em São Paulo, nessa data, ele vai poder votar em São Paulo, mas somente para presidente da República. Olha só. Minha filha acabou de transferir o título, devia ter dado essa informação a ela. Acabou transferindo o título para a cidade que ela está morando por causa... Ela queria participar do processo, né? E mesmo assim não sabia, achava que por não estar em Natal não teria essa chance. Mas tem, né? Tem, Fica aí o aviso, pelo menos para sim. votar para presidente da República, né? André, como você falou, né? Vão ser 5 telas esse ano, vai ser uma votação mais demorada. E também tem essa questão da polarização que está acontecendo no Brasil. Quais são as medidas que o TRE está tomando para agilizar essas votações, né? Que são várias. E também essa questão da segurança durante o período eleitoral. A questão da votação, a gente está fazendo um planejamento com relação aos locais de votação, para ver se esses locais eles comportam essa quantidade de eleitores, porque como a votação ela é bastante demorada, então a gente vai ter mais pessoas em fila durante mais tempo.
Então, pelo menos lá na terceira zona, eu posso falar somente pela minha zona eleitoral, não posso falar pelo estado todo. Lá na minha zona eleitoral, há escolas que fica impraticável ter essa atividade no dia da eleição, por conta dessa quantidade de eleitores. Então, nós já estamos vendo outros locais para fazer o deslocamento desse local de votação. Então, no tempo certo, quando a gente visualizar todo o cenário, né, quando fechar o cadastro eleitoral, é que a gente vai divulgar isso para os eleitores da terceira zona eleitoral. E eu acredito que as outras zonas também tomarão as suas providências, né, com relação a isso. Com relação à questão da segurança, isso aí é da Presidência e Corregedoria, que está tratando junto com as forças, né, policiais. Então, eles é quem tem maior condição de informar para vocês como é que está se dando esse tratamento com a polícia. O que a gente sabe é que nas eleições passadas a gente utilizou muito bem a Guarda Municipal para dar o apoio nas eleições. E eu acredito que neste ano a gente vai contar também. Eu já tive uma sinalização disso. Deve se repetir. Andréa, já para encerrar, infelizmente nosso tempo está terminando, qual a expectativa de crescimento do eleitorado do Rio Grande do Norte? Vocês têm uma estimativa para 2022? E isso é importante para saber o quociente eleitoral, né? Muita gente está interessada. Não, eu não tenho ainda uma estimativa. O que eu sei é que nós já estamos já com 2,5 milhões de eleitores, né? Então, assim, desde janeiro para cá, a gente já aumentou em 40 mil eleitores. Então, assim, foi um acréscimo, eu acredito, significativo, porque essa demanda, né, extra que a gente está tendo de jovens e também de pessoas idosas querendo votar e tudo, eu acredito, Virgínia, que a gente não vai ter uma abstenção alta. A gente teve em várias eleições mais de 20% de abstenção, né? Eu acredito que a abstenção ela vai ser bem baixa mesmo, por conta dessa necessidade que o eleitor está tendo de demonstrar em quem ele apoia, né? Em quem é a pessoa que o representa, né? Quem são as pessoas que o representam melhor. E a democracia precisa de todos nós, né? Verdade. Com certeza. Precisa votar e votar né? sim. Com certeza. 8 horas A e hora é 41. essa, né? Falando em hora, 8h41. Repita. 8 horas e 41 minutos. O Jornal da Manhã recebeu hoje aqui Andréa Campos, chefe do cartório da terceira zona eleitoral, tirando todas as dúvidas do prazo que se encerra amanhã, dia 4 de maio, inclusive lembrando, né, os nossos O horário está prorrogado. O horário está prorrogado. Daqui então... a pouco a entrevista completa com o André vai estar no portal da Tribuna do Norte, para quem perdeu, viu? Então aqui no próprio Instagram, o YouTube da Jovem Pan News Natal. André, alguma recomendação final para os eleitores? Não deixem para a última hora. Nos ajude. Deixe para os outros minutos. Nos agora, ajude. né? Como diz aquele candidato, me ajude. Procurem o serviço da internet. Eu acho que essa é a recomendação final, é procurar fazer pela internet. Só procurar ir presencialmente mesmo, né? Aquelas pessoas que realmente não têm acesso. Que não têm acesso e assim, já que a gente vai ter o voto em trânsito, né? Aquele eleitor que ele é do interior e ele quer transferir para Natal, ele pode ter essa ferramenta do voto em trânsito para evitar essa fila agora, se ele não quer fazer pela internet. Porque quando chegar o prazo de julho a agosto, ele 18, avisa, né? aí ele vai procurar, né, o cartório eleitoral e vai dizer, eu quero votar em Natal. Meu título é de Alexandria, mas eu não vou para Alexandria, eu quero votar em Natal. Então ele vai votar aqui, para presidente, para governador, para senador, para deputado federal Isso e deputado estadual. Então, assim, aquelas pessoas que querem transferir o título, elas não precisam ter tanta pressa para isso, porque vai ter vamos dizer assim, esse escape para ela, não é? E também aquelas pessoas que precisam de uma sessão eleitoral especial, essas sim precisam até agora, o dia 4 de maio, dizer que pela sua mobilidade reduzida, ou então ela não é uma pessoa apta para subir escadas e tudo mais, ela vai dizer para a gente isso e a gente vai colocar ela numa sessão eleitoral em que ela tenha plenas condições de exercer o seu voto. Claro, me desculpa, só uma última questão importante. O que é que só consegue ser resolvido presencialmente na Justiça Eleitoral? Qual é a única pendência que você precisa ir lá? O alistamento eleitoral daquelas pessoas que não conseguem o acesso pela internet, que é aquele o primeiro título, senão ele não vota nas eleições. A pessoa que eu estou falando o que não se faz pela internet? Tem alguma coisa que não se faça pela internet que só pode fazer lá? Não? Olha, só aquelas pessoas que têm alguma pendência judicial, que querem dar baixa naquela... Ela já cumpriu a pena e a justiça não nos informou. Informada. Não nos informou. Um percentual mínimo de pessoas, mínimo, né? Então, mínimo. Pouquíssimas pessoas. Tudo dá para fazer pela internet. Porque pela internet, o título cancelado, ele precisa o quê? Pagar a multa. A multa é gerada pela internet. Então, ele paga essa multa por Pix,
por cartão de crédito ou então pelo aplicativo do Banco do Brasil. Ele pode pagar por essas 3 vias aí, entendeu? Não se paga em dinheiro a nenhum servidor da Justiça Eleitoral, não se paga. É tudo pela internet que ele pode fazer, certo? Pagou isso aí, ele pode fazer o seu requerimento, tranquilamente. Ok, André, muito obrigada aí por seus esclarecimentos. Você, Nada, como Virginia. sempre, comunica muito bem, tira as dúvidas dos eleitores, né? E com certeza até 2 de outubro ou 3, eleição, dia 2, né? Dia 2 de 2. outubro a gente vai voltar a conversar Não aqui. tenha dúvida Se que prestar esse estaremos no serviço, saco, se é. Deus quiser. Estou à Sucesso aí. disposição. E vamos lá tirar o título, minha gente, principalmente o jovem eleitor. É importante a gente se inserir nesse processo. Obrigada, André. Obrigada também. E nós vamos ouvir Um agora abraço para Roberto Linhares. Renato. Renato tá Opa. ouvindo a gente. Tá viu, certo. André?